Puxa, eu não queria nem entrar nessa parte aqui, velho. Um bocado de gente me abandonou, velho. Na hora que eu chegava na casa da minha avó dizia nada. Eu não vejo meu neto como ladrão, não, como traficante, não. Toda madrugada que eu tô orando a Deus, Deus me mostra. Deus disse que não é pra eu parar de guerrear, não. E deu certo, velho. Eu queria que... Assista ao testemunho do Evandro Filho, um ex-traficante que teve a vida transformada por Cristo. Testemunho muito forte, não esqueça, deixa o teu like, compartilha, comenta e nos siga e ativa o sininho de notificação. Bora pro vídeo. Eu me lembro que o pastor Arivaldo chegou lá um dia de domingo de tarde e ele disse pra mim assim: e aí minha benção, só que na esquina tinha eu e mais uns camaradas. E ele me chamou de benção. Eu disse, velho, massa, eu já tô com cara de benção. Só que quem me olhava na esquina sabia que eu não era aquela benção que o pastor tava falando. Meu negócio era crime, tráfico de droga, aquela coisa toda. Aí o pastor falou pra mim assim: se eu lhe convidar pra você ir na igreja, você vai comigo, rapaz? Você é uma benção. Eu falei, ô pastor, na igreja eu não vou não, é porque é uma porta só. Não tem saída. Aí, se eu for na igreja, eu tenho que ativar os meninos e ficar 5, 6 meninos dentro da igreja e mais um do lado de fora. Eu vou escutar a voz de Deus encurralado, eu não vou dar nem ouvido legal, porque vai ficar aquele clima de com medo. Mas um dia certo a gente vê o que é que faz aí e tal. Aí o pastor Arivaldo falou, e se fizer um culto lá na sua casa? Eu disse, oxe, pastor, piorou. O clima de droga lá é o dia todo, pastor. É droga o dia todo, não dá não. Eu pensei que ele ia cessar. Eu falei, oxe, ele vai cessar, vai ficar tranquilo. Quando eu pensei que ele ia parar ali, ele olhou para mim, que homem de Deus é homem de Deus, e ele falou para mim... Não vou desistir de você, não. Rapaz, ele falou para mim, e se eu armar uma equipe aqui de guerra para ir lá na sua casa de madrugada? Ou na sua casa ou na esquina aqui? Eu disse... Olhei para um, olhei para o outro, os camaradas fez assim, ó. Olhei para aquela confirmação de rápido. Aí eu falei, pronto, pastor, veja aí o dia do culto, aqui na esquina mesmo, ninguém ficar preso em parede, só vitória. Aí o pastor falou, eu venho quinta-feira, depois de 12 horas da noite, qualquer hora eu tô chegando aí. A gente vai vir no carrinho da obra, que quem trabalha com Deus sincero pode até passar luta, irmão, mas no final tem vitória, coroa da vida. Aí eu falei, tá certo, pastor. Agora antes, pastor, eu quero falar com o senhor. Quando o senhor vir, o senhor vai vir de quê? Ele disse, a gente vai vir de carrinho, os carros da obra aí. Tem um Voyage da obra aí. Eu falei, ó, deixa eu lhe falar. Quando o senhor apontar lá naquela esquina lá, fica entre a gente e vocês da igreja. Pelo amor que você tem a Jesus, não fique sem fazer isso, para não dar problema. O senhor vai chegar de longe, lá do mercadinho de Guio. O senhor vai dar 3 buzinadas, pá, 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 e 3 jogos de luz. Tchá, tchá. Porque se o senhor não fizer isso, o senhor vai... pode trocar os vidros e coisar. Porque não entrava carro de madrugada. E os carros que eram dos vizinhos, que era do lado de cá, a gente já sabia que já tinha todo mundo entrado para dentro de casa. Então, quando vinha carro, era suspeito. Aí o pastor falando, meu filho, fique tranquilo, quando eu vim, Jesus está no controle. Ele sempre usava essa expressão, ele falava, Jesus é bom e a benção é grande. Eu falava, tranquilo, meu pai, viu? Já deu certo. Irmão, na quinta-feira, 1h30 da manhã, tá lá no meu Instagram, lá, gravado o que eu tô falando aqui. Tá lá, a mesma voz dele. 1h30 da manhã, lá vem 3 carros, irmão. 3 carros. Aí tive o menino falou, ó, 3 carros. Rápido, um tomou a quina do poste, outro pegou a quina do outro lado de lá, do lado da casa do irmão Zezinho, e aquela coisa toda, carro pastoral, era aquela coisa, ficou aquele clima. E eu aqui, ó, falei, vai encostar. Rapaz, quando veio encostando, eu olhei pro menino e falei, ó, se eu largar, você só larga quando eu largar, viu? Pra não fazer besteira. Rapaz, na hora que eu falei, eu vou dar. Rapaz, na hora que eu pensei em dar tiro, fez assim, ó, o carro. Pi, pi, pi. Tch, tch, tch. Falei, muqueca, tudo que é os crentes. Guarda, velho, baixa que é a igreja, meu irmão, baixa aquela alegria, né? Porque no meu tempo o pastor... que era o carro do suco, né? Eu falei, se for coisa aí, vai estreitar. Aí o pastor parou, aí o pastor falou, e aí, meninada? Aquele pastor alegre, que tem amor pelas almas. O pastor tava lá e tal, na esquina, e aí o pastor falou, vamos começar com a oração. Aí todo mundo
as armas para baixo, respeito a Deus. E aí o pastor começou a orar. Só que não era, mano, aquela oração como as outras pessoas faziam. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu vim aqui essa noite. Não era, eu vi que tinha algo diferente no pastor. O pastor fazia bem assim: grandão, Deus de Abraão. Eu falava, poxa, Deus, me arrupiei tudo. Deus! Eu fiquei assim, olhando, falei, pô, o pastor tá gritando aí. Deus de Davi, de Daniel e tal. Deus de Gabriel, vem aqui. Aquela coisa toda, eu falei, pô, é coisa de crente mesmo. Aí depois que ele fez a oração, ele falou, irmão Val, canta o hino. O irmão Val cantou o hino, velho. Quando o irmão Val cantou o hino, eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar. E eu, matutando, falei, oxe, esse louvor aí... Na mente, que eu não sabia as coisas de louvor, de nada, eu falei, poxa, e quem é esse cantor aí? Foi um louvor. Pra mim aí esse louvor. Só que na hora que falou, foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus. Eu percebi que tava alguma coisa aqui. Eu não sou de chorar, o que é que tá? E os caras olhou pra mim e falou, quando eu falo os caras é porque já morreu e não precisa falar nome aqui. Já morreu, já morreu. Esse camarada que tava comigo. Todo mundo já morreu. Ô, irmão. Já se foi, mano. Hoje eu só dou glória a Deus, velho. Eu não acredito que eu tô vivo aqui. Eu não acredito que eu tô aqui, não. 39 é de guerra, de batalha. Apesar que dá umas parencinhas que tem mais, mas foi a droga, irmão. Acabado, meu. Mas eu tô recuperando. Amém. A droga, velho, várias noites sem dormir, vários... Você não tem sono, você não tem mundo de crime, não dá isso. Correria daqui pra lá, quando sujava aqui, ia pra lá, dormindo escondido. Não tem alegria. Quantos anos, meu irmão, todo nesse mundo aí? Rapaz, eu fiquei dos 13 anos até os 23, mano. 10 anos, agora foi 10 anos de peleja terrível. 10 anos num lado errado é tempo como as outras. 10 anos de maluquice, de coisa errada e muito seu livramento de Deus. E vamos, porque ainda tem muito livramento aqui, tem coisa aqui ainda que vai parar o Brasil, porque Deus é Deus de livramento. O pastor fez o culto, aí cantou esse hino, eu percebi algo aqui, eu falei... Aí os caras olhou pra mim e falou, você tá chorando, né, meu irmão? Eu falei, que chorando o quê, rapaz? Você já me viu chorando aonde? Só que ali, mano, Deus já tinha tocado no hino. Aí falou pra irmã Lindaura, canta um hino aí, Guerreira de Cristo. Mano, parece que aquela noite foi aquela noite, a irmã Lindaura cantou esse hino aqui. Que adianta o homem ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão lhe acompanha até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não vai ter ninguém pra lhe acompanhar. Sabia que depois da morte segue o céu juízo. Aí na minha mente eu pensei, oxe, que nada aí foi armado pra me meter, foi pânico, meu irmão. Oxe, tu é doido, já falando de morte e dessas coisas. Só que quando Deus quer falar, Deus fala. Aí o pastor Erivaldo, que é meu paizão, e coisa linda é quando eu prego na igreja que ele toma conta que eu falo isso aqui, a igreja pega fogo, irmão. É porque o povo vê o testemunho de verdade, é testemunho de verdade. Aí o pastor Erivaldo falou, terminou o culto, quase 2h pouca da manhã, terminou, aquela alegria, aquele ar diferente de Deus. Aí o pastor entrou dentro do carro e falou pra pastora, né, que a esposa dele, a missionária, falou, pega o caderno aí, amor. A esposa dele pegou o caderno, aí o pastor falou, fale seu nome todo aí. Eu falei, meu nome é Evandro Conceição de Jesus Filho. Aí ela botou meu nome no caderno, eu sem sabedoria. Na hora que o pastor foi se saindo, eu falei, pastor, chega aí. Aqui. Eu sei que é coisa de igreja, mas esse negócio de nome aí no caderno, não é querendo confusão, negócio que o senhor... Não, o senhor vai levar meu nome pra onde aí, velho, esse caderno? Poxa, ele olhou pra mim e disse, ó, meu filho, eu nunca botei um nome nesse caderno aqui para o meu Deus não operar o milagre. Eu tenho campanha de oração, eu, a minha esposa e as minhas filhas, de joelho dobrado. Ele olhou para mim assim, até hoje eu lembro, ele disse bem assim, prepara, porque Deus vai te tirar desse mundo que você tá e Deus vai te fazer pregador da palavra dele. Ô irmão, foi profetizado, a semente foi lançada ali.
Daquele dia em diante, a caminhada, mano, começou. Todo lugar que eu ia tinha um crente. Até quando, rapô, tinha lugar... Tinha dia que eu ia na rua comprar roupa, que só eu escolhia a minha roupa. E pra eu ir na rua comprar uma roupa, eu mandava um camarada vir com o carro todo vedado. E aí pra eu descer, eu jogava um óculos escuro, um chapéu até aqui assim e tal, e descia na porta da loja, entrava ligeiro pra ver as roupas, pá, 42, 44 que tá em mim, ligeiro, isso eu ia só molheiro. Só que quando eu desci do carro, que ninguém me conhecia, eu tombei com a irmã, desci do carro, nas ruas de feira, e a irmã me parou assim, falou, até quando? Falei, poxa. Quando eu falo assim, poxa, foi o linguajar que eu usei lá. Sim. E se, poxa, esqueci ideia essa, velho. Até quando vai ficar correndo? Porque Deus tem um negócio grande com você. Mas na minha mente começou aquele clima de coisa de Deus. Aquele clima. Uma das últimas vezes, para reduzir, uma das últimas vezes foi que os caras me chamou para ir para Salvador. Tem um Farol da Barra e tem um Porto. Farol e o Porto, que é do lado. Uhum. Eu e mais 4 camaradas, a gente num carrão, aquela coisa toda, a gente veio de feira para Salvador. Quando a gente tá aí, aquela coisa toda, já esticando a droga e a linha de cocaína, aquela coisa toda, ou do nada, mano, desceu a escada, um rapaz, um senhor, de sapato, com a calça, com a camisa assim. Aí eu olhei, de calça, e veio na minha direção, assim, na direção dos outros camaradas. Quando parou assim diante de mim, ele, no meio, eu e mais 4 camaradas, ele parou no meio dos 4 dos camaradas, e só eu, e ele falou assim, eu tava dentro de minha casa. Falei, pô, não é brincadeira, velho? É brincadeira, velho? Eu tava dentro da minha casa e o Espírito de Deus mandou vir aqui na beira da praia. E eu já rodei tudo aqui porque Deus disse que ia me mostrar a pessoa certa. E a pessoa certa eu tô vendo aqui agora, é você, viu? Eu já tinha cheirado uma cocaína. Parece que na hora que ele começou a falar, a noia da droga, aquela coisa, a droga que eu já tinha cheirado, perdi tudo, irmão. O clima O efeito passou. Já, irmão, o clima aqui de negócio de Deus já mudou, não quero mais. Ele olhou pra mim e disse, eu tava dentro de casa, o Espírito de Deus mandou eu vir aqui. E é você. Procure buscar Jesus enquanto você pode achar. Que Deus tem um negócio grande com você. Eu só vim aqui por causa de você, que Deus mandou. Ou quando ele falou isso naquela autoridade, que a gente sabe o que é Deus e o que é molecagem. Não adianta tentar enganar a gente, que a gente sabe. Poxa, eu perdi o clima, falei com os caras, mano, eu quero ir embora, o clima aqui tá... Poxa, não tinha mais alegria de ficar ali. Aí eu percebi que Deus começou a falar comigo, e aí veio a situação da minha avó. Que essa situação aqui agora é que eu vou ter que ser forte, porque Deus já levou a minha avó, mas a minha avó fez um propósito com Deus na campanha, na igreja. A campanha de oração. A minha avó, eu tenho até que ficar por dentro, até qual é o horário que a gente vai. Meu irmão, até aqui o horário. Pronto, então bora, ó, gente, segura aí que lá vai. Vamos reduzir algumas coisas e vamos ir nas partes que a minha avó estava dentro da casa dela. A minha avó era aquela crente. Vocês sabem o que é que eu tô falando, crente. E ela percebendo que eu estava no mundo do crime, aquela coisa toda, a minha avó, ela estava no fundo da casa dela e ela ouviu a voz de Deus dizendo assim, pega uma foto de vermelho e leva para a campanha, que vai começar a campanha na igreja. As campanhas, as pessoas levavam assim, pela fé. As peças de roupa, né, foto, aquelas coisas todas. Então a minha avó foi de lá do Jardim Cruzeiro, que é um bairro que é mais ou menos 1 hora de relógio, de um para o outro. A minha avó saiu de lá do Jardim Cruzeiro e foi lá no Aviário. Chegou na casa da minha mãe, de surpresa. Nivalda, que é minha véia. Mãe hoje dorme em paz, velho. Graças a Deus. Nivalda, minha avó chamou minha mãe. Aí minha mãe, eu disse aquela alegria toda. Entra pra cá, mulher. Minha avó disse, hoje eu não vou nem demorar muito, viu? Hoje eu vim aqui pegar uma foto, porque a campanha vai começar hoje na igreja. Eu vou botar foto de vermelho na igreja lá e Deus vai fazer alguma coisa. A minha avó, aquela alegria, e a minha avó foi para o Jardim Cruzeiro, já ter o culto de noite. Só que a mesa era muito grande, o pessoal botando as coisas da igreja, peça de roupa, carteira de trabalho, para Deus abrir as portas de emprego, garrafinha de água também, para o pessoal que estava envolvido com coisa errada beber e ser liberto pela fé. A minha avó botou a minha foto lá na igreja, na mesa, e ela foi sentar no canto dela.
Quando a minha avó tá lá sentada, a igreja lotada, negócio de campanha, a igreja lota e aquela coisa toda. É pastor de fora que não conhecia ninguém e tal. E aí o pastor tava pregando. Essa igreja fica no Jardim Cruzeiro, de frente ao ABB, né? Pastor Jefferson, lá no Jardim Cruzeiro. E quando o pregador tava pregando, aí do nada, aqueles pregador que Deus usa com mais autoridade, aquele pregador que você percebe que é Deus, ele desceu do altar e aí do nada ele botou a mão na mesa assim e subiu de novo pro altar. E ele disse assim: irmãos, de quem é essa foto aqui? O pessoal foi tudo lá na frente ver de quem era a foto e tal. E por muitas pessoas ir lá na frente e perceber que não tinha chegado o dono da foto, aí dona Darquinha, que mora na rua da minha avó também, foi lá no altar e falou: Xê, como é que a campanha tá começando e não tem o dono da foto aqui? E aí foi lá, ela olhou a foto e disse assim: esse daí é o neto da irmã Judite. Só que como a minha avó já estava cansadinha na idade, aí Fique tranquilo, irmão. ela estava sentada lá no fundo Sua avó. da igreja. Aí dona Daquinha foi lá e chamou ela. Falou: dona Judite, vermelho, que a senhora trouxe a foto para a igreja, o pastor tá ali chamando lá na frente. A minha avó deu um pulo da cadeira e disse: eu sabia que Jesus ia fazer alguma coisa no meio de tanta foto, no meio de tanta coisa. Minha avó deu um pulo da cadeira e disse: eu sabia que eu sirvo a meu Deus e meu Deus nunca me deixou envergonhada. Aí minha avó foi lá na frente do altar e o pastor falou: esse menino é o que, seu, irmã? A minha avó, na frente do altar, com a igreja lotada, a minha avó disse: é meu neto, pastor. Esse menino aí, pastor, para entrar numa batalha aí pela vida desse menino aí. Ai, o senhor não sabe o que é que eu passo por causa desse menino aí. O senhor não sabe quantas palavras de maldição que eu escuto aí nesse menino. Eu tô orando pela vida de toda a minha família, mas quando eu falo o nome dele aí, o povo dá risada de mim. Me ajude, pastor, em oração pela vida dele. Eu tô sentindo que pela minha idade, Deus já falou comigo que eu tô preparada para qualquer hora partir para a glória. Mas se esse for, pastor, se esse for o último pedido, é que Deus salve o meu neto para mostrar toda a minha casa que esse tempo todo que não foi em vão que eu orei por ele. Aí o pastor falou: ó, continua guerreando, viu? Porque esse mostrou a foto. Porque esse daqui para Deus é um vaso escolhido. Pô, aí minha avó ganhou força, velho. Minha avó ganhou força. Polvorou aquela coisa toda, todo mundo pegou suas fotos, seus negócios e foi para casa. A minha avó no outro dia, teve o culto, a minha avó no outro dia de manhã, ela foi no mercadinho onde ela comprava assim para pagar por mês. Ela chegou no mercadinho de Dona Tide e disse assim para Dona Tide: Dona Tide, me dá aí um caderno daquele pequeno e me dá uma caneta, porque a tesoura eu já tenho em casa. E aí a minha avó, no outro dia, ela pegou o caderno, ela botava o meu nome naquelas listrinhas do caderno. Foi muito nome meu nome. E depois ela veio cortando com a tesoura os pedacinhos de papel com o meu nome. Aí ela botou dentro de uma sacola os pedaços de papel. Aí o dia que tinha culto na igreja dela, ela descansava para ir para a igreja. Aí o dia que não tinha culto, ela saía na casa dos crentes. O pessoal saiu: Dona Judite, ô Glória, mulher de Deus, entra pra cá pra tomar um café. Aí minha avó dizia: ô nego, hoje eu tô na correria, hoje eu tô na obra pelo meu neto. Aí as pessoas: poxa, eu não queria nem entrar nessa parte aqui, velho.
Um bocado de gente me abandonou, velho. Na hora que eu chegava na casa da minha avó dizia nada. Eu não vejo meu neto como ladrão, não, como traficante, não. Toda madrugada que eu tô orando a Deus, Deus me mostra. Deus disse que não é pra eu parar de guerrear, não. E deu certo, velho. Eu queria que até hoje, antes de eu sair de casa, velho, eu disse, se minha avó tivesse viva, velho, eu ia lá de carro. Ela ia estar sentada aqui, sabe? Para as pessoas que estão aí no mundo do crime, vai saber que Deus ainda transforma, velho. A oração. Eu quero falar aqui para a senhora mãe, para o senhor que é pai, seja lá tio, tia, avó, seja lá quem for. Não perca a esperança pela vida desse cidadão, não. Eu vou chamar de cidadão profetizando, que está em mundo de crime, está em mundo de droga, tá, seja lá onde for. Não perca as esperanças, porque eu sou uma prova viva de que Deus ele dá vitória. A minha avó botou os pedaços de papel com meu nome e dava às pessoas, e as pessoas começavam a orar. Tipo, pessoas de outro bairro que estavam visitando a igreja. Minha avó levava também o saquinho para a igreja. Quando ela via as pessoas, ela dava meu nome, tal, as pessoas... E nisso começou meu nome a rolar na boca dos crentes. Aí tinha bairro diferente que eu às vezes estava passando, vindo de algum lugar e tal, aquela coisa mais reservada. E do nada, eu passando em alguns lugares, eu gostava de parar assim para ouvir ligeirinho e tal. E do nada as pessoas falavam, não era em todos os lugares, mas em 2, 3 lugares eu vi, passando assim de relance rápido, e eu vi as pessoas falando assim, Senhor, visita o neto da irmã Judite, que ela pediu oração aqui. Aí eu, volta aí, velho. Se falar da irmã Judite for do aviário, aí é eu, velho. E o pessoal orava e falava, Deus, visita aquele moço no aviário que Dona Judite falou, que tá numa situação complicada e tal, e o povo orando, eu disse, poxa, é eu, velho. E aquele clima, e Deus começou a fazer a obra aí. Mas o mundo do crime prende o cara, velho. Prende, mano. O mundo do crime prende porque tem pessoas que vai preferir morrer, mas não larga, velho. Tem pessoas que vai preferir morrer no mundo do crime, tomar tiro, morrer, fazer o enterro dele, todo furado de bala, mas ele não vai mudar. Meu irmão, sua avó viu você aceitar Jesus? Ah, viu? Eu tenho um vídeo com minha avó, véio. Tenho um vídeo, gravei. Eu tenho um DVD, que no tempo era DVD, hoje não tem mais. Eu fui a pessoa em feira que vende mais DVD, pô, de testemunho. Todo mundo queria meu testemunho. Tem pessoas que depois de mais de 12 anos que parou esse negócio de DVD, mais ou menos isso, uns 10 e tal. Tem gente que me liga até hoje. Ô, Evandro, pelo amor de Deus, me consegue um DVD daquele, teu do primeiro. Na verdade, quando eu aceitei a Jesus, o meu exemplo foi muito rápido. Tinha ladrão, traficante, pessoas que falavam, irmão, na moral, arruma um tempinho aí pra tu me dar umas ideias de Jesus, pô, que eu quero. Pô, como foi, velho? E aí, eu não sou o primeiro, que eu vou estar sempre aqui passando toda honra e glória pra Deus, mas eu sou o camarada que ganho mais alma em feira, irmão, em região. Não tem... Ah, Evandro, tu porque tá querendo se exaltar? Deus conhece o coração da gente, irmão. Aqui não tem negócio de exaltação, não. Se Deus perceber a exaltação, Deus tira a vida do homem, porque a glória é de Deus. Cidade de Feira de Santana, região. Não é que ninguém é bom pra ganhar alma, não. É porque eu sei, mano. O lugar que ninguém entra, eu vou lá. O lugar que ninguém baixa a arma, eu vou lá e falo. Vai ficar de arma alta pra Jesus? Se é Jesus que tá aqui, vamos adorar a glória. A arma desce, porque eu sei como entrar e como sair. A minha avó orou, a minha avó guerreou, mas o tráfico, o real, quem me conhece sabe como eu vivia lá dentro do aviário, e hoje eu posso falar isso e mandar alguém do aviário falar a respeito da minha vida. O testemunho aqui é de verdade, e Deus começou a operar, e eu comecei a pensar nas coisas de Deus, só que o tráfico estava terrível. Só que nesse meio tempo aí, Deus começou a usar as pessoas mais sérias. Deus começou a usar as pessoas... Como foi que Deus começou a usar as pessoas mais sérias? A gente tinha armado para pegar um ônibus no Mossoró, São Paulo, de viagem. Roubar o ônibus de Mossoró, São Paulo. Já tinham pegado os cavalos, botado dentro dos matos, com as cordas, com tudo certinho, para de madrugada passar os cavalos na pista, segurar os cavalos como se fosse parado na pista, para o ônibus parar.
Isso a gente... Olha o começo de Deus começar a revelar as coisas fortes. E isso a gente falou de manhã. Aí cada um foi pro seu canto e tal, se preparar, aquela coisa toda. Eu mesmo botei os cartuchos da 12 tudo no sol, quente, que a gente sabe que pode bater de frente, né? E eu me lembro que a gente falou isso de manhã, acertou para pegar o ônibus de madrugada. Todo mundo foi para suas casas. Quando é de tarde, umas 3h30 para 4h, lá vem a irmãzinha da Deus é Amor. Boa tarde, meus filhos, tudo bem? Tudo bem, tia? Maior respeito aí. Ô, glória, amém, irmã, tal. Aquele respeito pelos crentes. A irmã foi e voltou. Faça favor, meu filho. Disse, eu, tia. Tá chamando você aí. É você, meu filho. Me chamou assim no canto e disse, ô, meu filho. Rapaz, como é que a pessoa não crê no poder de Deus, véio? A irmã me chamou e disse assim, ô, meu filho, Deus que me revelou que tem um lugar aí pra você ir de madrugada, não vá não. Deus que ainda fala. Não vá não, meu filho. Deus me mostrou aqui, ó. Eu fui passando aqui, Deus me mostrou um lugar pra você ir de madrugada, não vá. E Deus me mostrava muito sangue, viu? Na minha mente, sem sabedoria espiritual, eu disse, poxa, os caras tá fazendo parada aqui, tá abrindo boca, meu irmão. Tá abrindo boca, aí chegou na ideia da mulher aí. Porque não tem como a tia vir aqui me dar uma ideia dessa. E aí os caras ficou naquela coisa, falou, ninguém falou não, irmão. Eu falei, então eu não vou não. Quando foi na hora de sair, era 1h30 da manhã, porque o ônibus já passava umas 2h30 para 3h, a gente tinha que ficar dentro do mato esperando. Aí eu falei, eu não vou não, ué. Eu falei pra mulher, olha, quando os caras chegarem aí pra me pegar de carro, você vai dizer que eu tô sentindo uma dor aqui que eu não vou não. Eu vi foi Deus falando de tarde. E aí quando os caras chegou, lá não chamava, não buzinava, não fazia negócio de tumulto não. Lá os caras se chamavam assim, ó. Aquele negocinho do... Aí os caras, a mulher saiu pro lado de fora. Ô, tá uma dor aqui terrível, rapaz. Eu não tava sentindo dor nenhuma. Eu dei foi ouvir a voz de Deus. Aí os caras, tá vendo? É bicho, rapaz. Vem um bicho, aí vermelho. Falei, não, aí não vou não. Os caras vão lá, então... Aí arrastaram. Mano, creia no poder de Deus. Os caras foi. Conseguiu pegar o ônibus. Conseguiu pegar tudo. Naquele tempo era o celular V3. Não sei se é do tempo. Os V3, mano. Muito celular V3 de rico. Muitas voltas de ouro, muitas coisas. Os caras conseguiu pegar. Os 4 camaradas que foi. Mas, mano, quando dá 7 da manhã, a irmã Tica, que mora lá de frente à casa de mãe, fui lá na minha casa. Vem, corre aqui, vem cá, ligeiro. Eu falei, acho que tumulto é esse? Será que tá acontecendo alguma coisa? Ela disse, rapaz, tu não sabe de nada. Pega aí a reportagem aí. Tá escutando? E aí, deu aquele intervalo e voltou a reportagem. 4 homens encontrados mortos dentro de uma casa, muito tiro, e daqui a pouco reportagem, aquele tumulto da imprensa. Mano, eu parei dentro da minha casa e aí eu pensei, ô Deus, o senhor tem alguma coisa comigo mesmo? Não é possível não, porque ninguém falou com a irmã e Deus revela, mano. E morreu todo mundo. Morreu todo mundo, irmão. Polícia? Tiro de... Aquela que anda dentro dos matos, que anda com a farda assim, coisa assim. Sim. É mal. A Caatinga fechou a casa e já era todo mundo. E eu pensei, abri a mente pra Deus, meu irmão. O quinto era eu. Só que Deus tem alguma coisa comigo. E nessa aí, eu comecei a me abrir pra Deus. Me abrir pra Deus, que eu achava que não ia ter jeito, mas eu sozinho, eu conversava com Deus, ninguém sabia, mas eu falava, ô Deus, do pastor lá, do meu jeito, do pastor lá que falou na esquina, que Deus tinha um negócio comigo, a gente aí pra mudar minha vida aí, eu vou me esforçar. E aí começava a conversar do meu jeito, mesmo cheio de droga, com arma, com tudo, eu falava, ô Deus, dos crentes, da minha avó, do pastor lá, aí, ninguém sabia que eu estava conversando com Deus, a gente é pra mudar minha vida, eu não tô aqui de engano, não tô mais aguentando e tal. Deus começou a operar. E aí, em um desses operar de Deus, Deus usou a irmã Esteva, e disse pra mim assim, ó, outro recado forte, que foi só um recado forte.
A irmã Esteva falou bem assim, ô meu filho, tudo bem? Como é que tá aquela coisa? Eles me chamavam de filho pelo respeito. Era o respeito, irmão. Mesmo naquela coisa errada eu tinha um respeito. Oi, você crê no poder de Deus? Eu disse, eu creio. Um dos que diz que é seu amigo vai armar para lhe matar. Cuidado, vigia. Eu, na minha mente, eu pensei, pô, os caras tudo comigo. Sim, né? Quem é que vai armar? E na minha mente, quis entrar a dúvida. Mas fiquei entre a dúvida e o recado de Deus. Um dos que diz que é seu amigo vai armar para lhe matar. Eu falei, quem? Você, inclusive, faz vídeos sobre isso na internet, né? Faço. Chega aí, meu irmão, vamos ali. Esses vídeos aí tá... É um convite pro retorno. Esses vídeos aí tá abalando tudo. Eu que não deixo de subir nada pro coração, mas a gente já tá longe. Já tá longe. Fora do Brasil. Hoje eu passo no lugar toda hora, aquele clima, eu acho que com vocês também é. Eu sei, foto, sabe? E tirar foto, isso aqui. Aí eu fico assim, falando, um dia desse eu tava jogado aí na lama, hoje até foto, porque é um clima legal, né, velho? Que você vê que as pessoas estão se aproximando. Como você falou, coisa, toda honra e toda glória seja pra Deus. Então, assim, a irmã passou o recado. Com 3 dias, o menino ligou pra mim. E aí, vermelho? Eu disse, aí, rapaz, como é que tá? Que eu também não conversava demais, não. Era o que é e tal, porque... Fala aí, rapaz. Tem como tu trazer 250 gramas de crack pra mim aqui, rapaz? Liberdade? Falei, rapaz, tem que ser jogo rápido aí, porque eu vou de moto, vou passar na frente do presídio, e aí tem que ser jogo rápido. Ele, valeu. Só que ele nunca fez isso. Quando ele foi desligar o telefone, eu percebi que no final ele fez assim... Não maldei, porque eu não esperava nada dele, porque a gente sempre deu lá... Fortaleceu, né? Não senti maldade. Só que aí dessas 250 gramas de crack, ele armou, mano. Armou, velho. Ele armou e eu fui lá de... passei na frente do presídio, aquela correria toda. Quando eu cheguei na casa dele, que eu desci da moto, que eu entreguei a droga a ele pela grade. Ele valeu. Lá pra sábado, de boa, tranquilo. Quando eu montei na moto, acelerei. Pelo primeiro quebra-mola, uns 100 metros do lugar que eu entreguei a droga a ele. Um gol me fechou, naquele cantinho do quebra-mola que a gente passa de moto, um gol me fechou, um gol azul. Aí eu ainda aqui com a mão na moto, eu parei, eu ia pro cara, o motorista, eu falei, você tá maluco, rapaz? Ainda na empolgação, porque era... Eu falei, você tá maluco, rapaz? Tá me fechando de moto, tá doido, é? Aí vai jogar o carro por cima de mim, é? Aí quando eu fiz assim, parei aqui, quando eu fiz, você tá maluco, é? Já pra procurar um problema, o cara fez assim, o quê, vermelho? Cala a boca. O ponto 40, velho, apontada pra mim. Eu disse, calma, rapaz, o que tá acontecendo? O outro já desceu. E disse, bora, rapaz, mão pra trás. Aí bateu aqui, eu falei, tô com a arma não, rapaz, que eu passei ali de frente do presídio, eu vim aqui. Tá tudo certo já, vermelho. Bora, bota a mão pra trás. Amarraram a minha mão com a corda de barbante. Uma corda de barbante. E falaram pra mim, tira pelo pé da moto. Aquele clima de coisa rápido. Aí junta as pernas. Eu falei, vai amarrar minha perna também, irmão? Amarrar a perna. E os dois são ponto 40 assim. Eu falei, o que tá acontecendo, irmão? Ele falou, nada não, daqui a pouco você vai saber o que tá acontecendo. E aí, as minhas pernas amarradas, meu braço amarrado para trás. Eu falei, já era, velho. Já era. Me botaram na mala do carro, bateram. Quando a mala bateu, eles pegou, joga a moto, velho. Joga a moto atrás do mercadinho. Jogaram a moto atrás do mercadinho Lima, onde tem um canal da água suja que corta o bairro. A moto ficou lá escondida. E aí eu falei, não sei o que é que eu vou fazer, será? Aquele clima de morte. E aí os caras falaram, ô vermelho, lembra de fulano que morreu em tal lugar? Foi a gente. Lembra de fulano que morreu? E o lugar que os caras falavam que morreu fulano era certo, o horário e tudo. Eu disse... Aí na minha mente eu pensei, que vacilo que eu dei. Véio. Era a polícia? Não era a polícia. Era aquela galera que você sabe que... o corte brasileiro, a armação do corte brasileiro, segurava a droga lá, me matava e não ia dar nada, 250 gramas de crack naquele tempo, ele ia fazer um dinheirão e aí... Só que eu já tava cá debaixo de joelho, irmão. E aonde tem joelho de crente fiel, meu irmão, Deus dá o livramento. E falei, ô, irmão, eu lhe dou, velho, 2 armas lá, velho, 2 armas, do que você quiser, velho. Relógio de ouro, volta, o cara não quer nada, irmão, quer sua alma. Disse, já era. Naquela hora ali dentro do carro, eu comecei a pensar, velho, no meu filho. O que mais eu pensava, que era meu primeiro filho, na minha mente só vinha, nunca mais eu vou ver meu filho, velho. Nunca. E na minha mente assim, pô, tomara que os caras me matem e deixa assim o corpo pra mãe pegar, alguém pegar, fazer o levantamento e tal, porque eu sei que aqui já era, velho.
eu sei que aqui já era. Os caras foram comigo dentro do carro, não sei se vocês conhecem o bairro de Feira 10, Feira 10 Tomba. Os caras deram uma volta comigo naqueles bairros ali, e quando os camaradas subiu a pista, os caras disseram, Vermelho, conta aí mais ou menos 10 minutos, porque você tá indo agora pros melhores lugares que a gente pega, os caras igual você. Eu disse, velho, pelo amor de Deus, tá me levando pra onde? Ele disse, pra ponte do Rio de Jacuípe, irmão. Ninguém lhe tira daqui, é tchau, tchau pra você. Depois disse, poxa, velho, pensei em mãe, amarrado no fundo do carro, pensando em mãe. Falei, pô, será que eles vão me matar como? Já sabia que ia morrer na minha mente. Pô, será que eles vão me matar como, velho? Será que vai me dar tiro primeiro? Será que vai me jogar na ponte? As pontes tudo cheio de pedaço de ferro assim. E quando caí já era. Aí os dois me levaram. Fale logo, se tiver alguma coisa de falar, fale logo. E aí, meu irmão, me levaram pra ponte do Rio de Jacuípe. Quando chegou na ponte, tudo escuro, irmão. Tudo escuro. Tudo escuro, 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 escuro. Aquele clima de morte mesmo. Os caras abriu a mala e um ficou dando risada pro outro e disse, quem vai dar primeiro é eu. Na cara, aquele clima de morte. E eu com a mão amarrada aqui. E naquele clima de que os caras estavam pra me matar, na hora que os caras estavam ativando pra me matar, do nada, irmão, do nada, apareceu uma carreta. Quem conhece a ponte do Rio de Jacuípe sabe muito bem que antes de chegar perto da ponte tem os 3 riachos, que é os 3 riachos, que é a ladeira que sobe pra descer. A carreta subiu e desceu. Quando subiu e desceu a carreta, irmão, que é raro acontecer isso de carro parar ali, a carreta parou uns 300 metros e ficou ligada, parada, de frente aonde o carro estava comigo. E eu no chão eu tava. Dava pro motorista da carreta ali ver? O farol, só dava para clarear o lugar que eu tava. E com certeza dava para ele me ver, que clareou tudo. E os 2 camaradas que tava certo para me matar, os 2 começou a discutir. E aí, vai pra não vai embora mesmo, adiantar lá daquela bagunça. Aí eu acho que o dono do carro falou assim, velho, se matar aqui, vai sujar tudo, irmão, porque o carro é limpeza. A gente vai lá, no quilômetro 7, volta, ele vai estar amarrado, quem é que vai tirar ele aí, velho, dessa corda? A carreta não vai estar aí quando a gente voltar. Eles foi fazer a curva do carro lá, a carreta tava ligada, os farol, clareando tudo perto de mim, uns 300 metros, mas parecia que tava de dia. E aí eu disse, oxe, aqui não vou morrer não, e tal, pensando que alguém da carreta ia descer e tal. Mas, mano, quando a carreta passou perto de mim, eu ainda estava deitado lá no chão, a carreta passou, eu disse, já era, amarrada que virava de um lado, virava do outro, aquela coisa toda, e aquele clima de morte, e ainda olhando para cima, assim, mano, olhando para cima, eu vi, de tanto me virar de um lado pro outro, eu ir para cima, assim, eu vi. Sabe aquela bolinha de gude, aquelas bolinhas gude carambola? Eu vi pequenininha lá em cima, mas bem longe. E aquela bolinha carambola fez se transformando num algo assim branco, uma nuvezinha assim que foi crescendo, crescendo, brilhava perto de mim assim, grande demais. E bem uma voz linda que saiu de dentro daquela nuvem, que até hoje eu vejo. Aquela voz linda disse bem assim na minha direção, eu sou o Deus da sua avó. E para você saber que eu tenho coisa com você e sou o Deus da sua avó, eu vou soltar a corda da sua mão. Mano, creia no poder de Deus. Eu estou diante de milhares de pessoas e estou diante de 2 homens aqui, pai de família, irmão. Que eu não tenho pressão de brincadeira aqui. Depois que essa voz disse para mim, eu sou o Deus da sua avó. E para você saber que eu sou o Deus da sua avó, vou soltar a corda da sua mão. Irmão, eu já tinha alguns minutos ali tentando, não tinha conseguido. Depois que essa voz falou para mim, mano, a corda soltou da minha mão. Você crê, velho? A corda soltou da minha mão. E a voz disse assim, ó, da mão eu já soltei. Agora solte do pé e corra. Eu corri da Ponte de Jacuípe até a Serbe. Ah, é um pouco longe, mano. E quando eu cheguei na Serbe, passou o rapaz de... uns 2 quilômetros, mais ou menos, correndo por dentro dos matos, aquela coisa toda. Quando eu cheguei na Serbe, que é próximo ao 35 BI, passou o rapaz de moto, e aí, vermelho, tá sangrando e tal. Ele me deu uma carona, eu fui para casa. Depois disso aí eu disse não. Aí, depois desse livramento aí, teve outros livramentos.
que a gente reduz porque é muita coisa para um dia só. Mas depois desse livramento aí, que eu vi essa voz, eu disse, não, ou eu vou mudar ou eu vou morrer. E aí eu joguei com a mente, eu vou mudar. E dentro da minha casa, depois desse acontecimento, o pastor Álvaro e a missionária Mari passou na rua da minha casa e disse assim, a seiteira da minha casa estava aberta, e o pastor disse assim, e aí, benção? Ele viu que eu vi ele. Eu falei, e aí, pastor? Eita, pastor abençoado. Ele disse, Deus mandou fazer um culto aí hoje, velho. Eu disse, como assim, pastor? Não falou nada para ver o dia, a hora? Os cara, você conseguiu escapar dos caras? Consegui. Eles não conseguiram encontrar você mais? Não, tem uma coisa linda aí. Depois que eu aceitei a Jesus, a coisa linda vem daqui a pouquinho. Na hora que eu encontrei os caras. Segura aí. Vai chegar lá. Vai chegar. Pastor falou que Deus tinha mandado fazer um culto lá em casa. Eu disse, puxa, lá aqui em casa não tem. O pastor falou, é hoje. Aí eu falei, tranquilo, pastor. Aí o pastor falou bem assim, peraí que eu vou pegar uns vasos ali, uns vasos de Deus. Eu falei, o pastor vai pegar uns vasos de Deus. Aí o pastor foi e trouxe um pessoal lá para casa e fez o culto. Tá com fome, irmão? Não, tá tranquilo. Aí fez o culto, aí começou com aquele hino. Pai, estou aqui, olha para mim. Eu senti uma paz dentro de casa, velho. Falei, rapaz, que coisa de crente essa que é sentir aquela paz. E aí no final, a irmã Mari olhou para mim e disse assim, Deus hoje, irmã Mari, mulher de Deus, a irmã Mari disse assim, ó, Deus hoje está lhe dando a última oportunidade. Pô, irmão, quando ela falou a última oportunidade, uma coisa é um crente, posso usar essas expressões aqui porque eu me responsabilizo pelo que eu estou falando. Uma coisa é um crente relaxado passar um recado, velho. Uma coisa é um crente que anda aí com o nome na praça passar um recado. Outra coisa é você saber que a pessoa é Deus puro. Na hora que a missionária Mari falou, Deus está lhe dando a última oportunidade. Na minha mente, eu pensei, beco sem sair daí agora, porque aí, não, se eu vacilar. Só que poucos dias ia começar o micareta. E eu, como gostava de aquela bagunça, de ficar pelos cantinhos e tal, eu falei, não, vou esperar acabar a micareta. Quando acabar a micareta, eu aí coisa, velho. Então, quando eu falei esperar acabar o micareta, creia, irmão. Era o diabo. A mesma voz que eu ouvi lá, quando Deus me deu o livramento, a mesma voz eu ouvi dentro da minha casa. A voz disse para mim assim, ó. Se porventura morrer, morrerá sabendo que eu falei contigo. A mesma voz que eu ouvi lá. Eu sou o Deus da sua avó. Se morrer, morrerá sabendo que eu falei contigo. Eu dentro da minha casa, irmão. O aviário todo aí, ó. O aviário de ponta a ponta, porque a nossa casa hoje é referência no aviário. Agora vem depois que eu aceitei a Jesus, que eu quero fazer um encaixe legal para não sair da linha. Quando eu aceitei a Jesus, depois de 5 anos que eu aceitei a Jesus, eu era aquele camarada que com 7 meses, quem me conhece aí feira sabe, com 7 meses, depois que eu aceitei a Jesus, dentro da minha casa, nesse culto. É porque assim, aqui a gente tem que cortar algumas coisas na sabedoria, porque se a gente for contar tintim por tintim, tá entendendo? A sabedoria mora aqui. Mas depois que eu aceitei a Jesus, nesse dia, dentro da minha casa, passado 7 meses, eu já era aquele cara que o pessoal já falava, aquele irmão que aceitou a Jesus, então com 7 meses é muito pouco para o nome da pessoa já tá rolando, mas meu nome já rolava nos tráficos, no lugar, pô, aquele irmão que mudou e tal. Tinha pessoas que me davam oportunidade, eu não tinha muita sabedoria com as coisas de Deus, mas eu falava, irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu era ladrão, irmão, Deus mudou. Eu não sabia muita coisa. Aí, depois de 5 anos que eu aceitei a Jesus, o irmão me chamou para pregar na Rua Nova. E eu falei, eu vou. Quando chegou na Rua Nova, 5 almas se converteu num culto abençoado. Quando terminou o culto, o pastor Alex falou bem assim, pô, Evandro, o dia tá alegre, 5 almas para Jesus.
Rapaz, como a gente já vai pro aviário lhe levar e é caminho para passar pelo Tomba, eu senti de Deus da gente ir na pizzaria comer uma pizza. Eu falei, eu tô sentindo isso aqui desde cedo, velho. Eu tô sentindo. Tá com fome, né? Eu tô sentindo, porque depois que prega dá fome, mano. É a mesma coisa de uma correria sua, no corre-corre e tal. Aí eu tava dentro da pizzaria sentado, bem comportado e tal, porque quando Deus muda até os comportamentos. E aquela alegria. Aí entrou um camarada com a família, um cara alto e tal. Aí me olhou e disse bem assim, boa noite, benção. Eu disse, boa noite, irmão. Deus abençoe. Eu sou um cara de fazer amizade, sabe, velho? Não sou aquele cara do cara me olhar e eu... Não, me olhou demais. E aí, minha benção, só vitória. Ainda mais o clima como tá hoje. Olhou pra mim, é só benção, é só glória e tal. É, meu irmão, quem vai brigar com os outros por causa de besteira? E aí, ele olhou pra mim, falou, mas eu esperava que ele ia sair como uma palavra normal e já adiantando no lado dele. Ele disse, não tá me conhecendo não, né? E eu disse... No dia da situação, tava todo mundo com a cara... Limpa. Vou limpa. Tá me conhecendo não? Eu falei, não. Da onde, benção? Que eu prego aí no lugar e tal, faço os cultos aí. Certeza que não tá me conhecendo? Eu disse, não. Ele disse, vou lhe falar de onde é. Eu disse, será que foi de algum lugar que... Ele olhou pra mim e disse assim, lembra que o diabo ia me usar pra lhe matar lá na ponte do Rio de Jacuípe? Rapaz, eu tava sentado. Na hora que ele falou isso, eu levantei e falei, oxe. Foi você, foi, rapaz? Ele disse, foi eu, irmão. Eu. Mas depois daquele dia ali, irmão, poucos dias eu aceitei a Jesus como meu salvador, velho. Deus mudou minha vida Hoje também. Vocês são amigos? Eu perdi o contato dele. Perdi. E a gente conversava. Teve algum tipo de raiva? Hoje? Não. Na hora que ele... Não, Deus já tinha mudado, mano. Deus mudou minha mente rápido, velho. Deus mudou minha mente rápido. Eu aceitei a Jesus hoje. Não usei mais droga, irmão. Foi, velho. Aceitei Jesus hoje. Não usei mais droga. Aceitei Jesus hoje. Falei, não quero mais coisa errada, mano. Não quero mais coisa errada. Ainda as pessoas andavam riliando. Eu quero ver até quando. Eu falei, você vai ver, mano. Vou mudar. Vou dar a volta por cima. E essa volta por cima aí, Deus abençoou. Eu fiquei parado assim dentro da pizzaria. Falei, rapaz, foi você. A gente também não entrou em detalhe, por quê? Mas eu sabia que foi a armação de lá. E aí começou as pelejas, velho. Agora que é a hora da peleja. As coisas que tinha para vender ainda para fazer um dinheiro foi indo embora. Aí tinha um relógio de ouro, vendeu. Foi embora o dinheiro. E as coisas... Ah, Evandro, como é que o cara aceita Jesus e ainda tem alguma coisa errada? Irmão, foi sumindo, irmão. Deus, para fazer a obra lá dentro da minha casa, Deus começou a fazer assim, ó. Liquidificador que queimou. Ferro deu problema. Tudo de coisa errada. Tudo de... Mano, se você for em Feira de Santana hoje, isso aqui, eu sou Quando o senhor começou a aceitar Jesus, né? Mano, Deus não deixa. E outra, se alguém envolvido com coisa errada, de mundo de crime, de tráfico, de assalto, de coisa errada, me falar que aceitou a Jesus e continua tudo mil maravilhas, é mentira. Mentira. É mentira. Tem que passar pela peneira de Jeová. Porque depois de uma grande prova, aí sim, Deus começa a trabalhar. E esse foi mais um testemunho edificante para os nossos corações, irmãos. Esse testemunho é do Evandro Filho. Se eu não me engano, eu creio que ele é pastor, tá? Então vamos dizer assim, pastor Evandro Filho. Não está aqui, mas eu acredito que ele é pastor. Pastor ou missionário, mas eu acredito que é pastor. E é do podcast aqui Alpha 11 Cast, mas o nome do canal é Sem Censura TV. Testemunho muito forte, testemunho de conversão. Como vocês sabem, o testemunho de conversão ele é muito importante. Testemunho de conversão, irmãos, é um dos melhores tipos de testemunhos que eu gosto de trazer aqui para vocês. Porque hoje nós vivemos uma realidade como essa, muitos jovens, não só jovens, né, irmãos, que caem nessa vida, nessa desilusão, desta vida errada, e que estão aí até hoje, mas a gente vê através da vida deste homem, o que Deus fez na vida dele, Deus também pode fazer na tua. Você que é mãe, está nos assistindo,
né? Envia para o teu filho que está nessa vida. Você que é vó e está assistindo, mande para alguém que você acha que precisa ouvir esse testemunho. Porque através da vida deste homem, irmãos, eu tenho certeza, e assim através de vida de muitos outros homens também que estão aqui no canal, vidas vão ser transformadas. Então isso é muito importante, nós espalhar esse tipo de testemunho, que é o testemunho de conversão. Porque todos nós temos uma história, todos nós temos um testemunho. E um testemunho como esse tem que ser anunciado, né? Tem que ser anunciado, todo mundo tem que ficar sabendo e conhecer o que Deus fez na vida deste homem. O nome dele é Evandro Filho. Então, se você gostou, deixe teu like, compartilha, comenta. Se você quiser assistir esse testemunho completo, assim como eu disse, é no canal Alpha 11 Cast. Vai lá e assista esse testemunho completo, que eu tenho certeza que vai edificar mais ainda a tua vida. Ele contou aqui até o momento de conversão. Em seguida ele vai começar a falar sobre as dificuldades que ele enfrentou depois que ele se converteu. Porque é assim, né, irmãos? A gente se converte, só que não é um mar de rosa. Servir a Deus não é fácil, a palavra mesmo diz isso. Mas é muito prazeroso, é uma alegria tremenda, porque você pode passar luta, dificuldade, pode passar o que for, mas a alegria que Cristo ela te entrega, o mundo não pode te proporcionar isso. Alegria no mundo nenhuma pode te proporcionar a felicidade e a alegria que nós temos dentro do nosso coração quando começamos a servir ao Senhor. Então, vale muito a pena, vale a pena demais você largar este mundo e servir a Cristo, porque os planos que Ele tem para a sua vida é melhor. Você talvez tenha um plano na sua mente, eu vou fazer isso, eu quero ser aquilo, mas os planos de Deus, eu posso dizer isso para você por experiência própria, que os planos de Deus são bem melhores do que os nossos, tá? Os nossos planos, irmãos, é fichinha perto dos planos de Deus. O que Deus tem preparado para você, pode ter certeza que é muito melhor e muito maior. Amém? Então que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.